Bom, então a partir desse momento, nossa aulinha, nossa reunião está sendo gravada. Se por algum motivo alguém se sentir constrangido com a gravação, infelizmente eu terei que pedir para se retirar. É interessante a gente fazer a gravação porque vocês mesmos podem assistir novamente, caso ainda surja alguma dúvida, ou principalmente para aqueles alunos que não puderam estar com a gente agora, nesse momento. Então, em uma outra oportunidade, eles vão poder assistir também e retirar suas dúvidas. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu já coloquei o material da aulinha de hoje lá. Não sei se vocês perceberam, é só um questionário. Então, um questionário relativo a subespaço vetorial. Tá? Então, a gente vai tirar as dúvidas agora. Aí seria até interessante, né? A gente retira as dúvidas, vocês finalizam as atividades e depois já quiser responder o questionário. Eu coloquei lá aberto, eu não sei se foi até domingo. Eu acho que ele está aberto até domingo. Não sei, tem que olhar lá. Agora eu não tenho certeza se foi até sábado, até domingo, até segunda. Eu deixei ele 3 dias, eu acho, aberto. 3 ou 4 dias. Para que vocês respondam ele lá. São só 2 questões no questionário, tá? Mas ele já está lá disponível. Então, assim que terminar a nossa aula, vocês fizerem a lista e enviar a lista, vocês já podem ir lá e partir para fazer o questionário. Aí, na semana que vem, a gente inicia um novo conteúdo. Eu acho, se eu não me engano, estão faltando mais 3 aulas aí, são 3 ou 4 aulas para a gente finalizar. Né? 3 ou 4 encontros, né? Claro que cada encontro tem 5 aulas. Mas tranquilo, a gente tá dando andamento bem ao conteúdo. Bom, pessoal, em relação à nossa listinha que ficou da semana passada. O Rafael está falando que o questionário é até domingo. Beleza, então aí, ó. Então vocês têm até domingo, fiquem bem atentos ao prazo, porque questionário não abre de novo, tá, pessoal? Porque como eu já estou dando vários dias, né, porque já teve caso de aluno, às vezes, domingo mesmo, quando era até domingo, o cara me liga 10 horas, 11 horas, fala que tá sem energia na casa, e pergunta se eu não posso abrir mais e tal. Questionário, infelizmente, eu não posso abrir mais tempo, porque eu já dou esses vários dias, ó, hoje é quinta, você tem quinta, sexta, são 4 dias praticamente, tá? Porque domingo ele vai até meia-noite, 11h55 ou 11h59, não sei. Mas não deixem para o último dia. É o que eu sempre peço. Eu abri até domingo, mas não deixem para fazer no domingo. Se puder fazer hoje ou amanhã, ou no máximo sábado, façam, porque imprevistos acontecem. A gente sabe que acontece com todo mundo. Né? Então, pode ser que aconteça, vou deixar para domingo. Aí acontece um imprevisto domingo, não dá tempo de você fazer. Aí você vai perder as 5 presenças, que esse questionário vale 5 presenças, e mais a nota dele. Então, e são só 2 questões, é tranquilo. Né? Eu vou explicar aqui agora para quem tem dúvida ainda. Algumas atividades aí que eu passei, né? Então, vocês conseguem fazer o questionário numa boa. Bom, eu vou compartilhar então a listinha de subespaço, aquela listinha que ficou da semana passada. Só um minutinho. Pessoal, verifica aí para mim se vocês estão vendo a lista, se está visível para vocês. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. Tá sim, professor, tá visível. Beleza. Pessoal, eu escolhi alguns aqui para resolver. Eu não vou fazer todos, são 5. Vou fazer 2 ou 3, talvez 3. E aí, esses outros vocês façam, né, depois. Já coloquei quais são as condições aqui, porque o que a gente precisa são essas 2 condições. Subespaço, a gente só vai precisar comprovar 2 condições. Para saber se ele é um subespaço, porque ele já está dentro do espaço vetorial. Né? Então, ele é um subconjunto do espaço vetorial. Eu só tenho que saber se ele é considerado um subespaço. Né? Então, pessoal, olha aqui, ó, já adiantei, já comecei a resolver aqui a letra B, coloquei alguns conceitos iniciais para a gente resolver ela. Eu escolhi a B, pessoal, porque a A já estava já bem simplesinho, ó, no lugar do Y você vai pôr x mais 1. Né? Então, aqui, ó, o espaço é o R2, o espaço vetorial é o R2, e o subespaço é esse aqui, ó, é um vetor, né, com duas componentes, e a componente y no lugar dela você vai colocar x mais 1. É a primeira componente mais 1. Né? Então, você vai ter o vetor u e v lá, igual a gente vai fazer aqui, ó. Por que eu escolhi a B? Porque a B aqui ele dá uma equaçãozinha. E se ele dá uma equaçãozinha, você tem que isolar, pessoal. Isolar uma das componentes aí. E aí, o que eu fiz? Eu isolei a x, que está mais simples, ó. O x já está sozinho. Então, basta passar o 3y para o outro lado. Então, x é igual a menos 3y. Pronto, agora eu consigo definir quais são os elementos, né, os vetores que compõem o meu subespaço. O meu subconjunto. Eu não sei ainda se é subespaço. O meu subconjunto S. Né, porque ele pertence ao R2, ó, é um vetor que pertence ao R2, formado por 2 componentes, x e y.
onde a primeira componente é o triplo negativo da segunda, menos 3y. Então, ó, quais seriam os elementos desse subconjunto? Vou pegar dois elementos quaisquer, gerais. Seriam, né, os vetores U, aí no lugar do x, quem que é o x? Menos 3y. Só que aqui é um y1, então menos 3y1. E um vetor V, né, ambos pertencentes a esse subconjunto S. Eu ainda não sei se é subespaço, vou chamar só de subconjunto por enquanto. Então, eu vou ter que, né, o triplo da segunda, ó, se a segunda é y2, essa tem que ser o triplo da segunda negativo, menos 3y2. Então, agora, ao somar o IV, o que acontece? Ó, quando eu somar o IV, esse U e V, esse vetor que vai me dar aqui, dessa adição de U mais V, ele tem que manter as mesmas condições do meu subconjunto. Ou seja, a primeira componente tem que ser o triplo da segunda negativo. Então, vamos somar o U mais V e ver se isso acontece. Então, já coloquei aqui também, ó, U mais V. Então, vou pegar o U aqui, ó, copiar e colar que fica mais rápido. Vou colocar ele aqui. Então, nós temos o vetor U aí, e eu vou somar ele com o vetor V. Esse vetor aqui. Pronto, vou somar os dois. E vamos ver o que isso vai dar. Na frente, vamos lá. Somando. Quando a gente soma dois vetores, pessoal, vamos lembrar lá das propriedades dos vetores. Basta somar cada componente na sua posição, né? Então, aí eu vou ter menos 3y1 aqui. Somado, de novo, com menos 3y2. Então, nem vou pôr mais, já vou pôr logo menos. Então, menos 3y1 com menos 3y2. Aí eu tenho que fazer essa soma aí e ver o que vai dar. Essa é a primeira componente. Vamos para a segunda agora. Agora eu vou somar a segunda. A segunda vai ficar y1 mais y2, né? Essa segunda componente de cada vetor, ó, y1 mais y2. Então, vamos colocar elas aí. y1 e depois y2 somados. Do jeito que está aqui, pessoal, dessa forma aqui, ainda não dá para me perceber, ó, eu fiz a soma. Aqui não dá para me perceber se a primeira componente é o triplo negativo da segunda. Mas eu posso fazer eu posso reorganizar essa primeira componente aqui, ó. Tem alguém que eu posso colocar em evidência aqui, ó. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos tentar reorganizar para que ela fique o triplo negativo da segunda. Se isso acontecer, essa condição está satisfeita. Bom, o que eu posso colocar em evidência? O que repete aqui, ó, nesse termo aqui? Não sei se vocês perceberam, mas o que repete aí é o menos 3. Então, vou colocar o menos 3 em evidência, lembra? Colocar em evidência, você vê o que repete, coloca ele do lado de fora, isso é fatoração. Né? E agora nós vamos pegar esse menos 3 e dividir por cada um desses elementos e ver o que sobra para colocar aqui dentro do parênteses. Então, menos 3y1 dividido por menos 3, ó, é uma divisão que eu faço, tá, pessoal? E tem gente que fala assim, é só você retirar ele. Ok, é só retirar, mas eu retiro porque eu fiz a divisão. Vai sobrar somente y1. Vai sobrar somente y1. Ah, eu peguei menos 3y1 e dividi por menos 3. O menos 3 cancela com menos 3, sobra só y1. Depois, o que vai sobrar agora? Ó, menos 3y2 dividido por menos 3. Vai cancelar de novo o menos 3 e vai sobrar somente y2. Tá aí, ó. Isso foi o que sobrou. Quando a gente coloca em evidência, se você quiser saber se você colocou a forma fatorada correta, é só você fazer a multiplicação aqui de novo. Tem que voltar o que era antes, ó. Menos 3 vezes y1, menos 3y1. Menos 3 vezes y2, ó, é uma distributiva, aquela regra do chuveirinho, por isso que tem um parênteses. Menos 3 vezes y2, menos 3y2, ó. Voltaria o que era antes. E aqui no final, y1 mais y2. Observem, pessoal, que agora ficou claro para a gente que a primeira componente aqui, ó, a primeira componente, ela é o triplo negativa da segunda. A segunda componente é y1 mais y2. Tá aqui o y1 mais y2, só que é o quê? Menos 3 vezes ele. Então, aqui está ok. Foi satisfeita essa condição.
Condição satisfeita. Dúvidas aí, pessoal? Nessa primeira condição aí. Eu fiz de uma maneira diferente, professor, um pouco. Que jeito? Como assim? Ao invés de ter isolado, eu criei dois vetores normais, né, de exemplo, né? Uhum. E aí, eu criei duas equações utilizando as componentes dos vetores. E aí depois eu somei as duas. Ou seja, eu utilizei a própria equaçãozinha lá dentro, né? X mais 3y. Eu não fiz não Você não isolei igual isolou, você você usou a fez. própria Não, equação. isso. É porque aí no caso, como eu criei dois vetores de exemplo, né? Cada um vai ter a equaçãozinha dele, né? Isso. x1 mais 3y igual a zero, depois x2, Uhum. papapá. Uhum. Aí eu somei desse jeito. Fica certo também, professor? Peço que o cara lá no YouTube ele faz assim. Fica O certo pessoal. também. Não fica errado, não. Né? E deu Beleza. certinho também, né? Comprovou? Não comprovou? Não, sim, comprovou. Não, tá certo também. Fica ok também. Bom, pessoal, a segunda, o que que fala a segunda pra gente? Alfa U. Nós temos que pegar um alfa qualquer, né? Então, inclusive, esse alfa eu já até coloquei lá no início. Ele está aqui no início da resolução, ó. Cadê aqui, ó? Sejam U e V pertencente a S, ao subconjunto S, e um alfa qualquer pertencente aos reais. Então, um alfa qualquer. Agora, esse alfa U, ele tem que satisfazer a mesma condição, né? Ele também tem que pertencer ao subconjunto. Então, vamos ver se esse alfa U pertence ao subconjunto. Então, alfa U. Vou botar esse aqui para o tamanho normal, que está um pouco maior. Mas. Alfa U, então vai ser um alfa vezes o conjunto, o vetor U. Então, alfa vezes o vetor U, e o vetor U nós sabemos que ele vale menos 3y1 e y1, né? Coloquei ele aqui, aí. Isso vai ser igual, agora eu vou multiplicar o alfa, né? Então, alfa vezes menos 3y1 e alfa vezes y1. Então, como que vai ficar isso? Ó, alfa multiplicando, vou pegar esse alfa aqui. Vai ficar menos 3 alfa y1. Aí eu vou colocar o alfa aqui, pessoal, como é um produto, tanto faz o alfa tá no início, o alfa tá no final, tá? É aquela frase, né, aquela expressão que a gente já tanto ouviu falar, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, 3 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 3, né? Cada elemento que compõe aí uma multiplicação é chamado de fator. Então, a ordem desses fatores, na ordem que eu multiplico esses elementos, né, o 3 vezes o 5, vezes o 4, por exemplo, é a mesma coisa que 4 vezes 5 vezes 3. O produto, que é o resultado, é o mesmo, tá? Então, só por questão de ficar mais claro aqui para vocês observarem, eu vou pôr o alfa primeiro, ó. Primeiro o número, depois o alfa e o y1 por último. Então, ao multiplicar o alfa, eu fiquei assim, ó, que já é a minha resposta, olha lá, ó. Ao multiplicar o alfa, que eu percebo que, ó, a minha segunda componente é alfa y1. E quem é a primeira? Menos 3 vezes o alfa y1. Então, também foi satisfeita, né? A condição era que, né, a primeira componente fosse o triplo negativo da segunda. Então, também foi satisfeito essa condição. Ou seja, a gente pode afirmar agora, né? Então, portanto, S é um subespaço do R2. Quiser colocar também só S, né? S é um subespaço, mas aqui fica mais completinho, né? Portanto, S é um subespaço do R2. Aí fechou a questãozinha. Dúvidas? Tranquilo, professor. Eu escolhi agora a letra D, pessoal, porque na letra D não dá certo. Eu quis fazer um, porque sempre né, você vai perguntar, mas sempre vai dar certo. Não, não é sempre que vai dar certo, tanto que eu vou mostrar para vocês agora que não vai dar certo. Né? Então, por isso que eu escolhi a letra C, para comprovar para vocês que nem sempre, né, dá certo, nem sempre vai ser um subespaço. Vamos ver, olha lá. Ó. X igual a... Aqui nós temos, né, o espaço é o R3. O espaço vetorial é o R3.
Nós temos um elemento desse R3, ó, esse vetor aqui, ó, formado por 3 componentes, x, y, z, onde a primeira componente ela é igual à última ao quadrado. Então, no lugar do x, nós vamos substituir por z ao quadrado. Então, eu peguei 2 vetores quaisquer, ó, u e v. Né? Então, quem que vai ser o O? Se eu tenho um Z1 aqui, no lugar do X, eu vou pôr Z1 ao quadrado. O Y, ele não falou nada sobre o Y, então o Y é um Y qualquer. Um vetor V agora vai ser um Z2, né? É diferente. E eu vou ter agora um Z2 ao quadrado no lugar do X. E o Y do mesmo jeito. Né? Esse pertencente ao meu subconjunto S, né? Que ele satisfaz as condições aqui do subconjunto. E um alfa qualquer real. Vamos somar os vetores. U mais V. Vamos ver o que acontece. Vamos colocar o U aqui, né? Aqui, mais o vetor V. Ah lá, vamos fazer essa soma agora. Então, de novo, vamos somar cada elemento, cada componente na sua posição. Vai ficar Z1 ao quadrado mais Z2 ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu copiar eles aqui, fica mais fácil. Que eu ficar digitando. Z1 ao quadrado, isso. E aqui, mais um Z2 ao quadrado. Essa é a primeira componente. Polar, isso. Depois tem um Y1 mais Y2. Isso eu vou até pegar pronto aqui na de cima, ó. Já está prontinho aqui. Então tem Y1 mais Y2. Isso. E por último agora, um Z1 mais Z2. Esse também mantém do mesmo jeito, Z1 mais Z2. Vou colocar um mais aqui entre eles. Isso. Vamos fechar o parênteses. Aí a minha soma, pessoal. Bom, qual que era a condição? Vamos analisar agora para ver se essa soma aqui, esse resultado, satisfaz a minha condição. Né? A minha condição era que a primeira componente fosse a última componente ao quadrado. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, olhando aqui, ó, nesse vetor, essa primeira componente é igual a essa ao quadrado? O que vocês acham? Z1 mais Z2 ao quadrado é igual a Z1 ao quadrado mais Z2 ao quadrado? Ah, não. Não, por enquanto tava, né? Binômio do quadrado perfeito, quando eu tenho, ó, A, vou colocar como observação aqui para não ter dúvida, mais B elevado ao quadrado. Quando eu tenho A mais B elevado ao quadrado, tem gente que acha que é só A ao quadrado mais B ao quadrado, mas não é não, vocês lembram? A ao quadrado mais... Vai ter o A ao quadrado e o B ao quadrado, mas tem, né, vamos lembrar, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vocês lembram disso? Se alguém ficar com dúvida, pode fazer a distributiva também. Ah, como assim distributiva? Fazer A mais B vezes A mais B, porque não está ao quadrado. Então, é ele vezes ele mesmo. Você poderia fazer dessa forma, se você não lembrasse essa regrinha do trinômio do quadrado perfeito aqui, ó. Né, ó, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Isso aqui, pessoal, vocês poderiam ter feito também, né, o que eu estou falando para vocês. Eu vou até colocar aqui, porque às vezes a pessoa não decora essa regra. A pessoa poderia ter feito A mais B vezes A mais B, porque é ele ao quadrado. Né? Quando uma coisa está ao quadrado, é ela vezes ela mesma. Ela vezes ela mesma. Então, bastava fazer A mais B vezes A mais B. Aí eu fazia a distributiva. Vocês vão ver que vai chegar nessa resposta aqui também. Ó. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Guarda esse AB. Depois vamos para o B. B vezes A, AB de novo. E B vezes B, B ao quadrado. Então, esse AB aqui com esse outro AB aqui, ó, vai formar o 2AB aqui, ó. Então, pessoal, esse Z1 mais Z2 ao quadrado teria que ser aqui, ó, Z1 ao quadrado mais 2 vezes Z1 vezes Z2 mais o Z2 ao quadrado, ó. E não acontece isso, só tem o Z1 mais o Z2 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, essa condição aqui não foi satisfeita. Aqui nós não temos essa condição satisfeita. Vou colocar um X aí. Vou colocar ele mais longe, então vocês não vão pensar que faz parte da resposta.
X, negrito, vou até aumentar o tamanho dele também. Aí, assim. Então, pessoal, primeira condição não foi satisfeita. Não foi satisfeita aí. Ok? Dúvidas, pessoal? Se tiver dúvida, não deixa passar, não. Pergunta, por favor, não deixem passar. Se não entendeu alguma coisa, ficou claro para todo mundo por que não foi Tranquilo, professor. satisfeita? Ó, para ser satisfeita a condição, o que tem que acontecer aqui? A primeira componente tem que ser a última componente ao quadrado. Aí eu posso substituir a última componente pelo que eu quiser. Aqui na hora que eu somei, ficou Z1 mais Z2. Então aqui teria que ter o quadrado de Z1 mais Z2. E o quadrado de Z1 mais Z2 seria Z1 ao quadrado mais 2 vezes Z1 mais Z2. Então, deixa eu colocar aqui para ficar bem completo, acho que não para não ter dúvida para ninguém, né? Logo, vou colocar assim, ó, logo aí eu acho que fica bem claro para todo mundo. Vou fazer isso aqui, ó, Z1 mais Z2 ao quadrado. Para ver quanto que vai dar para mostrar para vocês. Colar. Isso. Logo, Z1 mais Z2 ao quadrado. Se eu fosse resolver ele ao quadrado, como é que ficaria? Né? Então, seria Z1 ao quadrado mais 2 vezes Z1 vezes o Z2. Z1 vezes o Z2. Mais o quadrado do segundo, que seria Z2 ao quadrado. Ah, aqui é a quarta, né? Na verdade, ainda aqui... Ah, tá, porque não tem esse quadrado aqui, não. Tô doido aqui, ó, peraí, deixa eu tirar isso aqui, pessoal. Aí, agora sim. Isso, aí. Então, aqui, ó, eu quero Z1 mais Z2 ao quadrado. Z1 mais Z2 ao quadrado. Então, vai ser quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, era isso que deveria aparecer aqui, ó. Então, faltou esse termo 2Z1 mais Z2, né? Então, não foi satisfeita essa condição. Vamos para a segunda condição. Vou ter que chegar esse aqui para cima para fazer caber aqui. Vou colocar esse aqui como é a resposta. Isso, acho que agora cabe. Então, qual que é a segunda condição? Alfa vezes U. Então, nós temos que fazer um alfa vezes U aí. Vamos lá. Alfa vezes U. Então, vai ficar alfa vezes quem que é o nosso U? Aqui, ó. Z1 ao quadrado, Y1. Vamos colocar ele aqui. Aí. Isso vai ser igual, né? Então, fazendo o produto aí, nós vamos ter agora esse alfa multiplicando cada um dos elementos. Então, eu vou ter um alfa Z1 ao quadrado, um alfa Y1 e um alfa Z1. Aí eu pergunto para vocês, foi satisfeita essa condição? Aqui, ó, nesse vetor aqui, ó, pessoal, foi o meu vetor resultado aqui. Essa componente aqui, ó, ela está ao quadrado aqui na primeira componente. Alfa Z1, se eu levar isso ao quadrado, vai dar alfa Z1 ao quadrado? E aí, o que vocês acham? Todo mundo deve ser elevado ao quadrado. Como é Todo que mundo é? deve ser elevado, né? O que faltou? Inclusive o alfa. Faltou o alfa, ó. Quando eu pego o alfa Z1 e elevo ao quadrado, o alfa também fica ao quadrado. E aqui ele não está ao quadrado, ó. Né? Então, essa condição também não foi satisfeita. Não foi satisfeita também. Igual ao anterior. Então, nenhuma das condições foi satisfeita. Aí vocês podem perguntar assim para mim. Como a primeira já não foi satisfeita, eu teria que fazer a segunda? Pessoal, se a pergunta fosse apenas se é ou não é subespaço, não precisava. Como a primeira já não deu certo, você já colocaria não é subespaço, por não foi satisfeita a primeira condição. Mas eu estou fazendo as duas para vocês verificarem.
Porque às vezes também ele pede para você demonstrar as duas condições. Vai depender de cada exercício. Mas se uma já não deu certo, acabou. Já não é subespaço. Aqui, no caso, não foi subespaço porque as duas não foram satisfeitas. Mas se só uma já não for, já não é subespaço. Tá? Então, S não é subespaço vetorial do R3. Não é, porque não foi satisfeita nenhuma das duas condições. Ok, pessoal? Vou colocar portanto aqui também, igual no de cima. Beleza, Portanto, professor. alguma dúvida ou não? Tá tranquilo para todo mundo, pessoal? Tranquilo, Tranquilo? professor. Podemos passar para a última? Vou fazer uma de matrizes com vocês, ó. A última. Aí. Que é um pouco diferente. Então, ó, fizemos uma que deu certo, fizemos uma que não deu certo, e vamos fazer uma de matriz, para vocês verem que é bem tranquilo também, né? Então, ó, qual é o meu subconjunto agora? Subconjunto é dado por uma matriz quadrada, 2 por 2, e aqui pode ser qualquer tipo de matriz, podia ser 3 por 1, 3 por 2, não tem que ser quadrada, tá? Pode ser qualquer uma aqui, qualquer uma das matrizes satisfaz, né? Então, agora, aqui, ó, pessoal, ele poderia ter colocado aqui, ó, eu até vou colocar agora, faltou isso, eu acho, na atividade. Quem que é o subespaço dessa matriz? Essa matriz, o correto seria estar aqui assim, ó, pertencente. É que já fica subentendido, por isso que eu acho que ele não colocou. A um M. Nossa, peraí que eu vou ter que colocar embaixo aqui, isso. Eu quero comprar um negócio desse pra mim. Aqui não, aqui. Isso. Um M 2 por 2. Porque quem que é o meu espaço vetorial aqui agora? São todas as matrizes 2 por 2. Esse seria o meu subespaço, o meu espaço, desculpa, o meu espaço vetorial. Quem que é meu espaço vetorial? Todas as matrizes 2 por 2. Né? Aqui o espaço vetorial nesse aqui, ó, era o R3. Na letra B, o espaço vetorial era o R2. Aqui o meu espaço vetorial são todas as matrizes 2 por 2. Então, eu vou chamar M de matriz 2 por 2. Todas as M's 2 por 2. Né? E aqui falou dos elementos. Quem são os elementos? O A, B e C pertencem aos reais. Mas o meu espaço vetorial são todas as matrizes que existem 2 por 2. Agora, ele quer saber se essa aqui em específico, cujo, olha aqui, ó, o segundo elemento aqui da primeira linha é igual ao primeiro elemento da segunda linha. Essa é a minha matriz específica, ó. Tá vendo? Ele quer saber se isso aqui é um subespaço das matrizes 2 por 2. Então, de novo, sejam ó, generalizei de novo. A1, B1, aí aqui é B1 de novo, porque repete C1, e um V, A2, B2, B2 de novo, e um C2, pertencente ao meu S, né, o meu subconjunto dessas matrizes, e um alfa qualquer real. Vamos somar U mais V, vamos somar as duas matrizes. Então, vou somar essa matriz e a outra matriz. Então, Professor, tipo assim, essa parada de uma matriz ser um vetor, tipo assim, fica meio nebuloso para mim. O vetor, na ele verdade, pode ser qualquer coisa. não é vetor. Esse aqui não é um vetor, não. É porque é chamado de subespaço vetorial para a gente estuda todos os vetores. Mas dentro do subespaço vetorial, os elementos dentro do espaço, né, da matemática, os elementos que compõem podem ser matrizes, podem ser polinômios e podem ser vetores. Então aqui não é um vetor, é uma matriz. Tá? Só que na teoria chamou-se de espaço vetorial, porque a matriz ela tem as mesmas características de que um vetor, um polinômio tem as mesmas características. Então, para não criar um espaço para cada um deles, generalizou e chamou isso de espaço vetorial. Ok? Então, as operações que eles fazem que são as mesmas que os vetores aceitam. Isso, elas têm, Por isso que é as chamado. mesmas características que os vetores. Então, a gente Tem um pode... sentido também, que é um versor que aponta... Isso. Beleza. Interessante. Então, somando as duas, olha lá, vamos somar a primeira matriz com a segunda. Lembra? Soma de matrizes? Como é que a gente somava as matrizes? Então, ó, cada elemento na sua posição. Então, eu vou ter um A1 aqui,
somado com A2 aqui, ó. Então vai ser A1 mais A2. Olha lá, A1 mais A2. Depois, aqui no segundo elemento, eu vou ter um B1 mais um B2. B1 mais um B2. Aqui embaixo, do mesmo jeito, ó, porque somou B1 com B2 de novo, aqui, ó. B1 mais B2. Então, aqui eu vou ter isso, um B1 mais um B2. B1 mais B2. E, por último, eu vou ter um C1 mais um C2. C1 mais um C2. Olha lá, ó. Essa é a soma das duas matrizes. Aí eu pergunto para vocês, qual que era a condição? A condição era que o segundo elemento da primeira linha fosse igual ao primeiro elemento da segunda linha. Isso está acontecendo? Esse elemento é igual a esse? É. Ou seja, foi satisfeita a minha condição. Então, aqui está ok. Foi satisfeito a condição. Ok, então. Certo? Dúvidas? Nada? Tá tranquilo? Tranquilo. Esse negrito daqui. Bom, qual que era a segunda condição? Um alfa U. Então, vamos pegar um alfa U aí. Alfa U. Alfa U, então, esse é alfa vezes a matriz U. Quem que é a minha matriz U? Essa aqui, ó. A1, B1. Aí, o alfa vai multiplicar cada um desses elementos. Né? Lembra? Multiplicação de um número por uma matriz? Você pega esse número e multiplica por cada um dos elementos da matriz. Né? Então, aqui eu vou ter alfa A1 alfa B1, aqui alfa B1 de novo, e aqui alfa C1. Bom, pessoal, já está resolvido. Satisfez a condição lá do início do subconjunto? Esse primeiro elemento aqui, ó, desculpa, esse segundo elemento da primeira linha é igual ao primeiro elemento da segunda linha? É, olha lá para vocês verem. Exatamente igual. Então, também foi satisfeita. Então, as duas condições foram satisfeitas. Se as duas condições foram satisfeitas, S é um subespaço do M2. Aqui, né, vamos mudar, que é M2 por 2. 2 por 2. Isso. Então tá lá. S é um subespaço das matrizes 2 por 2. Esse S aqui da letra E. Então, esse, né, subconjunto aqui das matrizes, esse subconjunto das matrizes, ele é um subespaço, né, das matrizes 2 por 2. Dúvidas, pessoal? Nada? Tranquilo? Ficou claro para todo mundo? Conteúdo é de boa, professor. Acho que tá tranquilo. Eu acho essa parte do subespaço bem tranquilo mesmo. Pois é. É mais fácil do que o espaço, porque o espaço são 8 axiomas, é chatinho de ficar, não é difícil também, mas é chato que você tem que demonstrar um por um, com aquela toda formalidade matemática, então você tem que tomar mais cuidado. Né? Aqui são só 2, é bem simples de perceber, né, se é ou não é subespaço. Vou salvar isso aqui. Pessoal, então vocês não querem perguntar mais nada? Nós fizemos 3, ó, ficaram só 2 para vocês. A letra A, bem tranquilo. Já adianto que é subespaço, na hora que vocês fazerem aí. E esse 2 aqui também, ó, né, esse eu vou deixar vocês pensarem aí se vai ser ou não. Eu acho que não vai ser, não. Esse mais 2 aqui vai atrapalhar, ó. Quando você somar, vai ficar mais 4. Ele não vai ser subespaço, viu, pessoal? Aqui, ó, y igual a x mais 2. Quando você soma x1 mais 2 com x2 mais 2, vai ficar x1 mais x2 mais 4. Aí não vai satisfazer que a condição era que seria só mais 2 e não mais 4. Então, vocês vão ter a letra A, que é subespaço, e a letra D, que não é subespaço, tá? Mas aí vocês façam aí e demonstrem para mim, igual a gente fez aqui nos outros. Combinado? Deixa eu...
Interrompi o compartilhamento. Bom, pessoal, querem perguntar algo mais? Eu acho que é isso. A aulinha de hoje seria isso. Agora, só se vocês tiverem alguma dúvida. Tenho não, professor, tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, aí, ó, são 2h46, ainda dá tempo tranquilamente vocês fazerem os 2 últimos, né? Se não fizer esses outros também, passar eles a limpa e organizar eles tudo, enviar a listinha para mim ainda hoje e responder o questionário, que o conteúdo tá bem fresquinho, vocês já ficam tranquilos para a semana que vem, sem preocupação. Ok? Show, professor. Tranquilo. Beleza, então, um grande abraço para todos aí e até semana que vem, Deus quiser. Professor, até mais. E um abraço. Falou. Valeu, professor. Até mais. Falou. Um abraço.